Colossenses 3, de 1 ao 4. Nós vamos dar sequência às mensagens que nós temos aqui estudado e ouvido com o reverendo Alessandro. Ele não se encontra nesta noite porque ele está pregando no 42º aniversário da Igreja Presbiteriana em Pimenta Bueno. Então é por isso que ele não se encontra aqui nesta noite. E eu tenho então a incumbência de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Colossenses capítulo 4, dos versículos capítulo 3, dos versículos de 1 a 4. Mesmo assentados, o texto diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, obrigado por tamanho privilégio. Claro que também entendo, Deus, o pesar que é comunicar a palavra do Senhor. No sentido, Deus, de responsabilidade. Porque a tua palavra nos instrui dizendo: quanto mais se é dado, mais também se é cobrado. E Deus, me dê graça e me ajude na exposição da tua palavra. E que ao mesmo tempo o Senhor possa, Deus, também aquietar o coração e a mente do teu povo, para que nós possamos, Deus, absorver aquilo que o Senhor traz de instrução para nós nessa noite, por meio dessa passagem. E que em tudo, Deus, nós possamos ter em mente a consciência de que a nossa vida, ela, Deus, existe e o Senhor nos salvou com um único objetivo, que é de glorificar o nome do teu Filho, Cristo Jesus. Então, Pai, nos ajude a nos parecer com teu Filho. Nos ajude, Deus, ao ouvirmos esta palavra, sairmos aqui desafiados, como o apóstolo Paulo, ele afirmou que, Deus, o amor de Cristo me constrange, que nós possamos ser constrangidos também por meio da pregação da tua palavra, por meio da instrução da tua palavra, e que nós possamos sair daqui, Deus, desafiados a vivenciá-la no nosso dia a dia, como diz a tua palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo, Deus, em face da morte, que nós possamos ser fiéis, mesmo, Deus, em face, Pai, de propostas, Deus, a nós de benefícios, mas, Deus, de uma forma indecente, de uma forma, Deus, em que o nome do teu Filho Jesus vai ser envergonhado, que o Senhor nos ensine e nos dê graça para que nós possamos manter uma postura ética e uma firmeza, Deus, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor pela oportunidade de pregar e poder ouvir a tua palavra. Amém. Amados, se conta que depois do século, ou melhor, no século IV, depois de Cristo, uma mulher judia casa com um homem grego, e ali então eles têm um filho, e essa mulher judia, uma mulher que era crente em Cristo Jesus, discípula de Cristo Jesus, mas o seu esposo grego ainda não era um homem crente, e então esse casal, eles têm um filho, e mesmo essa mãe conduzindo o seu filho à igreja, levando o seu filho à igreja, ele se perdeu. Enquanto a sua mãe caminhava para a igreja, ele pegava o caminho, a estrada de bares, de prostíbulos, e esse homem, então, ele, de certa forma, vive uma parte da sua adolescência e da sua juventude nos bares e prostíbulos da sua época.
Mas depois dos 30 anos, diz que em um determinado momento, esse homem, ele conhece a Cristo Jesus, quando a história diz que ele ouve uma voz, estando ele em casa, sentado na varanda da sua casa, e do outro lado do mundo, ele escuta uma voz que dizia assim, de uma criança: Tolilegue, Tolilegue, toma e lê, toma e lê. E diz que esse homem, então, ele entra dentro da sua casa, e ali ele abre a Bíblia, e ele lê o texto, aonde Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o justo viverá por fé. E diz, então, que naquele momento, esse homem, ele conhece a Cristo Jesus, ele se entrega a Cristo Jesus, ele é regenerado em Cristo Jesus, e esse homem agora tem uma nova vida. Mas, num determinado dia, esse homem estava caminhando na praça da sua cidade, e quando ele estava caminhando ali, uma das mulheres no qual ele se prostituía, e ele teve um filho de prostituição, ele andando ali, essa mulher começa a gritar o seu nome e a chamar bem alto, mas ele não dá ideia e ele continua caminhando, e essa mulher então chama por 3 vezes e ele não para, mas de repente, essas mulheres resolveram sair correndo, e então ao encontro desse homem, e quando elas chegaram perto dele, diz que ela toca no ombro dele e diz assim: Agostinho, por que você não parou quando nós gritamos por você? E diz que ele olhou para essas mulheres e diz: porque agora eu não sou mais Agostinho. Agora eu não sou mais Agostinho. Agora eu sou um homem crente. Agora eu sou um cristão. Agora eu nasci de novo. E Agostinho estava evidenciando ali para mim e para você na história como um convertido deve se proceder, ou como um convertido deve vivenciar a sua vida. E nessa noite, então, eu quero conversar com os amados irmãos, mediante esse texto, sobre as evidências de uma verdadeira conversão. As evidências de uma verdadeira conversão. E o texto que nós acabamos de ler, ele está inteiramente ligado ao capítulo 1 e ao capítulo 12, que nós já estudamos aqui com a igreja. Quando você observa em meio a tudo isso, os escritos de Paulo, aquilo que Paulo está trazendo para a igreja de Colossos, de que agora eu e você fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor em Cristo Jesus. Mas no capítulo 2, aquilo que nós aprendemos principalmente na semana passada a respeito de não tocarmos nisso ou naquilo outro, quando ali Paulo estava tratando de algumas situações em que a igreja de Colossos estava vivendo, que a igreja do Vale do Nico estava vivendo, nós podemos observar que isso faz conexão com o texto que nós temos aqui em pauta nesse momento. Porque quando você olha para isso, você vai perceber que Paulo ele está aqui combatendo 4 heresias que havia dentro da igreja de Colossos. E uma que nós já temos aqui, vira e mexe, ouvido falar dela, sobre o gnosticismo, a respeito daqueles que pensavam que precisavam de mais algum adereço, que precisavam de mais alguma coisa para que pudessem então ter, pelo conhecimento, uma verdadeira espiritualidade e ao mesmo tempo também pelo conhecimento ser como Deus ou ser pequenos deuses nesse sentido. Uma outra coisa que nós olhamos e que foi combatido na semana passada, do versículo 16 a 17, a respeito dos legalistas. Aqueles que querem que todos sejam iguais a eles. E você vai perceber, amados, que em todos os tempos e em todas as épocas, os legalistas, eles querem que todos sejam iguais a eles. Sabe por quê? Porque assim eles nunca vão poder olhar para o próprio erro. Os legalistas, eles querem que todos sejam iguais a eles, para que ninguém veja o seu próprio erro. E é por isso que Jesus combatia os legalistas na sua época, e é por isso que Paulo também está combatendo os legalistas aqui na sua época. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que existia também o grupo dos sincretistas na igreja, do versículo 18
ao 19, nesse sentido, que estava também atacando a igreja, dizendo que você, olha só, você precisa crer em Cristo, mas você também precisa crer em outras coisas, você precisa fazer parte de outras religiões. É por isso que talvez surja o ditado aí que as pessoas dizem que toda religião leva a Deus, e essa é uma falácia muito grande, porque não é verdade. Porque assim como todos os caminhos levam a Roma, mas nem todos os caminhos levam a Deus e nem todas as religiões também levam a Deus. Pelo contrário, tem muitas falsas religiões que não falam da salvação em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, então ela não pode levar o ser humano a Deus nesse sentido. É por isso que Jesus, ele respondendo a respeito disso, ele deixa muito bem claro quando ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele deixa muito bem claro que Ele é exclusivo nesse sentido, de que para alguém chegar aos céus ou ao Pai, tem que ser por intermédio dEle e não por intermédio de uma religião. E na verdade, deixa eu esclarecer algo aqui. O cristianismo, na verdade, não é uma religião. O cristianismo é uma pessoa. Nós não somos discípulos de uma religião. Nós somos discípulos de uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Porque o que nós pregamos e o que nós ensinamos e o que nós procuramos viver é aquilo que Jesus viveu, pregou e ensinou em toda a sua vida terrena. E também aquilo que foi falado no Antigo Testamento. Então nós não servimos a uma religião, mas nós servimos a uma pessoa, e a pessoa de Cristo Jesus. É por isso que as outras religiões não conseguem compreender isso. É por isso que eles não conseguem entender esses fatos e essas coisas. Mas Paulo aqui, ele combate os hereges da sua época aqui da igreja de Colossos com um outro grupo também, o grupo dos ascéticos, que eram aqueles que diziam que você deve se abster de algumas coisas, e dentre essas coisas você não deveria tocar nisso ou naquilo, mas também se abster até mesmo da sua vida sexual com a sua esposa dentro do casamento. Porque eles entendiam que dessa forma você poderia então encontrar ou vivenciar uma verdadeira religião, um verdadeiro cristianismo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia trabalha totalmente diferente. A Bíblia diz que o sexo dentro do casamento é algo bom e é agradável diante dos olhos de Deus. Então Paulo escreve para combater esses hereges na igreja de Colossos, no Vale do Rio Lico, mediante a essas coisas todas. E agora Paulo, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, do versículo 1 ao 4 aqui, Paulo ele passa da falsa religiosidade, de não toca nisso ou naquilo outro, para as evidências de uma verdadeira conversão. E as ordenanças do apóstolo Paulo nesse texto aqui, nesses versículos que nós lemos, são evidentemente opostas àquilo que os legalistas da sua época estavam trazendo para a igreja. E nesse sentido eu concordo plenamente quando um teólogo, William Hendriksen, ele afirma dizendo que a falsa solução dos gnósticos para uma vida santa foi rejeitada por Paulo nos capítulos 1 e 2 de Colossenses. O que ele está dizendo é que, olha, aquilo que eles estavam tentando trazer para a igreja de Colossos, Paulo combate e mostra, e Paulo deixa bem claro que a cura para uma alma não está em uma falsa religião, mas a cura para uma alma, para uma pessoa está, entendeu? Numa vida totalmente com Cristo, enraizada com Cristo, totalmente ligada a Cristo. E o que Paulo está mostrando é que uma vida material ou coisas materiais, ela não pode te levar a um verdadeiro conhecimento, a uma verdadeira espiritualidade. Porque não é dessa forma. Porque Paulo ele vai mostrar que esse mal ele pode ser curado somente pela pessoa de Cristo Jesus. E é uma ação interna, não é uma ação externa. É por isso que uma transformação de vida, uma mudança de vida, ela não tem a ver com um aspecto externo, com o seu corte de cabelo, com o seu frisado de cabelo, com a sua roupa, com isso, mas ela tem a ver com um aspecto interno. E esse aspecto interno é que traz essa transformação externa no nosso dia a dia. Agora, a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de fazer negócio, e isso é evidenciado de uma forma externa.
mas por algo que aconteceu internamente. E é isso que Paulo está mostrando aqui aos crentes de Colossos nesse sentido. E Paulo ele vai mostrar para mim e para você que, olha só, nós devemos deixar de maltratar o corpo. E na história nós conhecemos a história de um homem, Martinho Lutero, o nosso reformador, que antes de conhecer a Cristo Jesus verdadeiramente, ele flagelava o seu corpo, ele maltratava o seu corpo, e diz que muitas vezes ele foi pego em um quarto ali, desmaiado de tanto açoitar o seu corpo, porque ele pensava que assim ele poderia então tirar a sua maldade desse corpo todo e ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas ele só vai compreender isso quando de fato Deus o chama, quando de fato Deus muda a história da vida desse homem. E às vezes, amados, eu e você, nós podemos estar vivendo uma vida assim, em um aspecto externo. E pensando que, de repente, esse aspecto externo foi de uma transformação interna. E muitas vezes só é um aspecto externo. E nós precisamos ter cuidado, porque é isso que Paulo aqui está fazendo. É como se Paulo agora estivesse fazendo um teste com a igreja de Colossos, mediante a esses hereges da sua época. E é por isso, então, que nós vamos aprender nessa noite sobre as evidências de uma conversão verdadeira. E a primeira evidência que o texto vai nos mostrar aqui, amados, é quando nós evidenciamos a conversão verdadeira, desejando as coisas do céu muito mais do que as coisas da terra. É quando eu e você desejamos as coisas dos céus, muito mais do que as coisas da terra. Volte os olhos comigo novamente aí no versículo 1, fazendo favor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amados, como é que você pode saber que uma pessoa é convertida ou que você é convertido? E o interessante é que Paulo aqui ele vai trabalhar dois aspectos quanto a isso. Paulo ele vai ensinar que uma pessoa convertida, primeiramente ela deseja, ela anseia e ela anela mais pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra. Esse desejo tem que ser evidenciado na minha vida e na sua vida. Nós precisamos falar muito mais das coisas dos céus do que das coisas da terra. Nós percebemos que a igreja, infelizmente, de um tempo para cá, ela tem perdido de vista isso, porque nós conversamos muito mais a respeito das coisas da terra, a respeito das coisas terrenas, do que de fato das coisas dos céus. E nós procuramos ser muito mais, ter uma vida que mostre o quanto nós possuímos aqui nessa terra, do que aquilo que de fato nós devemos possuir no céu. Nós temos muito mais preocupação de que as pessoas possam ver aquilo que nós temos sobre essa terra, do que, de fato, o tesouro que eu e você já temos nos céus. E por causa disso, então, nós conversamos muito mais sobre as coisas da terra do que sobre as coisas dos céus. Qual foi a última vez que você bateu um papo com alguém e de longo papo falando das coisas dos céus? Você lembra? Que você gastou um tempo falando das coisas dos céus, falando da importância das coisas dos céus, do tesouro que você tem no céu? Você está percebendo que nas nossas conversas, muitas vezes, nós temos uma preocupação, não estou dizendo que isso está errado, mas nós temos uma preocupação, principalmente se tratando de nós, os nossos filhos, assim, olha, a nossa preocupação está no sentido assim, de que os nossos filhos sejam bem-sucedidos sobre essa terra, que possam passar numa faculdade, que possam passar num concurso, que possam ter um bom trabalho, que possam ganhar muito dinheiro, que possam possuir bens e tudo. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas assim, nós não falamos sobre a alegria de saber assim, olha, eu tenho um tesouro nos céus, eu vou morar nos céus, eu tenho uma vida com Deus nos céus, e essa vida começa aqui, e eu preciso ser feliz por causa disso. Talvez seja por isso que nós vemos a igreja, muitas vezes, andando numa tristeza, porque ela está muito mais preocupada com as coisas terrenas do que com as coisas dos céus. E o nosso foco precisa mudar, amados. Não quer dizer que você vai deixar de trabalhar ou de fazer as coisas, mas quer dizer que nós precisamos nos atentar muito mais àquilo que Paulo está, ou aquilo que a Bíblia está falando a mim e a você, a respeito de olharmos para as coisas dos céus.
O meu coração e o seu coração tem que estar ligado nas coisas do céu, e Jesus diz isso. Ele diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E olha, se Jesus perguntar nessa noite a mim e a você, aonde está o meu tesouro e o teu tesouro, talvez muitos de nós aqui podemos titubear a respeito de uma resposta convincente a ele. Porque talvez o nosso coração está muito mais ligado nas coisas deste mundo do que nas coisas celestiais. E é isso que Paulo está combatendo aqui. E diante disso, Paulo ele vai aqui observar algumas coisas que precisam ser trabalhadas na minha vida e na sua vida nesse texto. A respeito dessa evidência da nossa conversão, a respeito da evidência de uma pessoa convertida. E a primeira evidência que Paulo vai mostrar é que nós somos identificados com Cristo. O texto que Paulo está aqui mencionando, amados, de Colossenses, vai mostrar duas evidências que uma pessoa convertida, ela passa pelo processo. A primeira evidência é que elas se identificam com Cristo. A segunda evidência é que elas aspiram pelas coisas de Cristo. E, mediante a isso, nós podemos nos atentar e perceber que essa verdadeira conversão, ela passa inevitavelmente pela nossa identificação com Cristo. Por quê, amados? Porque não há conversão verdadeira e sincera sem Jesus, não há uma mudança e uma transformação de vida sem Jesus, não há salvação sem Cristo Jesus, porque toda a obra da salvação, ela está fundamentada única e exclusivamente na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. É por isso que nós olhamos e vamos entender, amados, que Jesus não é uma religião, mas Jesus é uma pessoa, e uma pessoa que mudou a história da nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. É uma pessoa. E olha, é tão interessante porque todos aqueles que se encontram com essa pessoa nunca mais são os mesmos. Eu não conheço ninguém que se encontrou verdadeiramente com Cristo Jesus e que continua a mesma pessoa. Eu não conheço ninguém que encontrou verdadeiramente com Cristo Jesus e ele continua sendo grosso. Eu não conheço ninguém que se encontrou com Cristo Jesus e ele anda com uma vida torta. Eu não conheço ninguém que se encontrou com Cristo Jesus que não tem doçura nos seus lábios para falar com as pessoas. Eu não conheço ninguém que se encontrou com Cristo Jesus e não sabe se expressar diante das pessoas. Eu não estou dizendo que é perfeito, mas ele tem uma forma de se expressar muito diferente, amados, porque todo aquele que se encontra com Cristo Jesus tem que ser doce, tem que ser uma pessoa amável, tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas, porque Jesus gostava de pessoas. E é isso que Paulo está mostrando mediante a todas essas coisas, e é isso que nós precisamos notar mediante a tudo isso. Mas que tipo de identificação eu e você temos com Jesus à luz desse texto? Que tipo? E olha só, a primeira identificação que Paulo nos mostra aqui no texto que nós temos com Jesus é que nós morremos, amados, com Cristo. O versículo 3 diz assim no começo, na parte A, porque morrestes. E o que o texto quer dizer aqui é que nós morremos com Cristo. Note, amados, que Cristo não apenas morreu por nós dentro da ideia da doutrina da substituição, mas Cristo também, Paulo está ensinando que eu e você também morremos com Cristo. E isso é o que nos identifica com Cristo. E todas as vezes que nós olhamos para isso, nós vamos perceber que Jesus não apenas pagou a nossa dívida com a sua morte na cruz, mas que também quebrou o poder do pecado na minha vida e na sua vida. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. É por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? É por isso que se parece aqui um teste, porque assim, se eu e você vivemos ainda uma vida de pecado, ou uma vida desenfreada no pecado, é isso que está mostrando aqui. A ideia é eu e você ainda não nos parecemos com Cristo Jesus, nós não somos identificados com Cristo Jesus. E nós precisamos fazer essas perguntas a nós. Se de fato eu já morri com Cristo. Se de fato eu me pareço com Cristo. Olha só,
O Dr. Russell Shedd, ele diz assim, que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses deste mundo. O que ele está dizendo com isso? Que eu e você, por mais que estejamos nesse mundo, o nosso interesse não está nas coisas desse mundo. Porque nós estamos mortos com Cristo Jesus. Notou a diferença? Nós morremos em Cristo Jesus, amados. Então, nós não podemos ter interesse nas coisas desse mundo, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos, que nós somos passageiros aqui, que nós somos como a erva do campo, que nasce pela manhã e à tarde já não existe mais, que a nossa pátria não é aqui. É isso que ele está ensinando. Nós fomos, nesse sentido, desligados, nós não podemos ter mais interesses nas coisas desse mundo. Mas o nosso interesse tem que ser nas coisas dos céus, na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é o centro da nossa vida, é o centro do cristianismo. Não há outro no qual se importa que eu e você sejamos salvos, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Porque nós fomos crucificados com Cristo e por isso nós morremos com Ele. E nós estávamos nele naquele momento em que Ele foi crucificado naquela cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu pecado e o seu pecado foram cravados em Cristo Jesus. Porque não foram os cravos, os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, mas foram os meus pecados e os seus pecados. Então nós morremos com Ele. E nesse sentido, então, nós vamos perceber, amados, que a teologia de Paulo para combater os hereges da sua época, ele está corretamente quando ele diz e mostra para mim e para você que em Cristo Jesus, que na cruz de Cristo nós estávamos mortos, nós fomos pregados com Ele. Que nós já fomos crucificados com Ele, que nós temos uma nova vida. E o que Paulo está nos mostrando aqui é que se nós morremos com Cristo, nós não podemos ter mais nenhum interesse nesse mundo e pelas coisas desse mundo. Nós não podemos ter interesse. Nós estamos aqui, mas somente de passagem. Uma segunda identificação que nós temos com Jesus é que nós vivemos em Cristo. Isso é fantástico. Observe aí o versículo 4, quando diz, quando Cristo que é a nossa vida. Olha só, Cristo não só dá vida, mas a Bíblia diz que Cristo é a nossa vida. É a nossa vida. O que isso implica a mim e a você? Aquilo que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. E amados, e Paulo entende essas coisas muito bem. De perseguidor a perseguido. E ele mostra isso. E Paulo ainda vai mais além. Lá em Gálatas ele afirma no capítulo 2, versículo 20, dizendo assim, logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha só, o viver dele não é dele. É por isso que nós precisamos nos parecer com Cristo. E é por isso que talvez a maior luta minha e sua é se parecer com Cristo, é nós não vivermos, como foi orado aqui, uma vida cheia de vaidade, uma vida cheia de orgulho, cheia de ego, mas pelo contrário, é fazer aquilo que João amado Batista, ele diz, importa que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Porque esse é o objetivo da carreira cristã também, é que eu e você sejamos diminuídos, para que Cristo apareça em nós e por meio de nós, e as pessoas ao olharem para nós, possam enxergar Cristo em nós. E talvez está aí a maior missão que a igreja tem, a de se parecer com o seu Salvador, Cristo Jesus. Talvez seja por isso que, quando foi escrito o livro Em Seus Passos, que faria Jesus, o autor, ali ele traz um questionamento dizendo assim, olha, como Jesus falaria com a sua esposa, se ele tivesse uma esposa no momento de ira, de raiva? Como Jesus conversaria com os seus filhos naquele momento em que o filho errou, fez uma coisa que nos desagradasse? Como que Jesus conversaria com o patrão quando este viesse pedir para ele fazer alguma coisa contrário àquilo que ele cria?
Está anotando? E é tudo isso que Paulo vai nos mostrar aqui, que nós agora somos identificados com Cristo, porque nós vivemos em Cristo Jesus. É por isso que João, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 12, dizendo assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A essência, amada, da vida cristã, segundo Jesus, lá em João 17:3, é que nós possamos conhecê-lo e conhecer o Pai que o enviou. E não está falando de um conhecimento simplesmente teórico, mas um conhecimento de intimidade. De conhecer a Cristo na intimidade. Eu sei que nós conhecemos, amado, muitas coisas. Eu já mencionei isso e eu vou repetir novamente. Eu sou grato ao Senhor por duas coisas. Primeiro, por conhecer a Jesus e ser salvo em Cristo Jesus, mesmo não merecendo. E segundo, por ser salvo em Cristo Jesus na igreja presbiteriana. Porque eu sei que há uma pregação séria do assunto. Porque eu sei que há um cuidado para poder ensinar essa verdade. Porque eu sei que há um cuidado para expor essa verdade. E eu sei que os seus líderes geralmente nos ensinam que nós devemos ser dotados de conhecimento, não simplesmente para conhecer, mas que nós possamos ser pessoas versáteis na hora de conversar com as pessoas, de dialogar com as pessoas, e podermos falar sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. Porque, às vezes, as pessoas, elas pensam que ser crente é ser bitolado, isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Mas aí, amados, nós, quando olhamos para isso e nós conhecemos muito nesse sentido de Cristo, lemos bons livros, mas nós não conhecemos a Cristo na mesma proporção na intimidade. Nós não conhecemos a Cristo na mesma proporção na intimidade, amados. De repente, aí no banco você fala assim: mas pastor, você não conhece a minha vida. Não, amados, eu não estou falando quanto a isso. Quanto tempo que você gasta diante de Deus em oração? E isso já vai mostrar se nós conhecemos a Deus na intimidade. Se nós temos prazer nessa vida de oração, de falar com o nosso Pai. Quando você tem um problema, você recorre a quem primeiro? Você já percebeu que nós geralmente tentamos todas as alternativas possíveis e cabíveis, e aí quando nada deu certo, aí é que nós vamos para os pés do Senhor? Porque nós tentamos, amados, aquilo que nós pensamos assim: eu dou jeito nisso. E não é isso que Paulo está ensinando aqui. Olha só, você já ouviu alguém afirmar assim, que a música é a sua vida? Que o esporte é a sua vida? Ou você já ouviu alguém dizendo assim: olha, né, o fulano vive para trabalhar? O que isso significa? Amados, isso significa que tais pessoas, elas encontram tudo na sua vida representando a música, o esporte ou o trabalho. Para essas pessoas, o viver delas estão nessas coisas. E essas coisas é que movem o seu coração, é que levam o seu coração. E fazendo contrastes disso, nós precisamos entender, amados, quando a Bíblia diz que nós vivemos em Cristo, o que tem que mover a minha vida e a sua vida nesse sentido é a pessoa de Cristo Jesus. Nós deveríamos falar igual essas pessoas, mas dizendo assim: olha, eu vivo para Cristo Jesus. O meu maior sonho, o meu maior anseio, aquilo que eu mais almejo, é que Cristo Jesus se manifeste na igreja dele e na cidade na qual eu habito, eu moro. É que Cristo Jesus se manifeste na minha família. É que Cristo Jesus se manifeste nos bares, nas bocas de fumo, que se manifeste nos prostíbulos, salvando a vida dessas pessoas. Essa deveria
ser também, né, o nosso desejo quanto a isso. Mas parece que muitas vezes não é isso que move. O que Paulo está ensinando é que Cristo é a nossa vida. Uma terceira coisa que nos identifica com Cristo aqui, amados, é que nós ressuscitamos com Cristo. O versículo 1, a parte A, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. A ideia aqui do texto é uma ação completa. O verbo aqui, ele está no pretérito. O que isso quer dizer? É que esse fato, ele é um fato já realizado, consumado. Em outras palavras, o que Paulo está aqui nos ensinando nesse texto, e ele poderia ser traduzido assim: tendo em vista que vocês ressuscitaram com Cristo. E os bons exegetas aqui nesse texto, eles dizem que a expressão se fostes, ainda que ela aparece no nosso texto, na língua portuguesa, como uma condicional, no texto original ela não aparece, porque ela não traz essa forma. Pelo contrário, no texto grego original, um comentarista bíblico, ele diz que o sentido mais exato desse texto seria: uma vez que fostes ressuscitado. Não é uma condicional, mas ele está dizendo assim: olha, uma vez que você já foi ressuscitado juntamente com Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto. É isso que ele está expressando aqui. E ele está nos ensinando que aqueles que recebem a Cristo estão identificados com Cristo na sua ressurreição. E vejam uma aplicação disso aqui na minha vida e na sua vida. A aplicação é assim, que a nossa posição exaltada em Cristo Jesus não é uma hipótese, amado. Não é uma hipótese, não é isso. Porque os cristãos, eles possuem dentro de si mesmos a vida da ressurreição pela pessoa de Cristo Jesus. Então, o que ele está mostrando é que eu e você já experimentamos essa posição em Cristo Jesus de sermos ressuscitados com Ele, porque Ele já ressuscitou. E isso é um fato consumado. É aquilo que nós aprendemos na teologia do já, ainda não. Ainda que isso não aconteceu porque não houve a segunda vida de Cristo, mas o que o Paulo está dizendo é que nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus. É isso. Assim como nós morremos, ele mostra que nós também já fomos ressuscitados. Agora, é possível alguém estar vivo e ainda estar morando na sepultura? No ano de 1986, no Cairo, no Egito, aonde estava havendo um confronto, uma guerra ali entre civil, você vai notar que por causa dessas perseguições, desses momentos de dificuldades em que essa cidade estava vivendo, algumas pessoas, amados, foram morar no cemitério. E essa cidade é uma cidade grande, de expressão, com 10 milhões de habitantes. E famílias inteiras, então, tentando se refugiar, foram morar em cemitérios. Em sepulturas, muitas vezes. Já na Segunda Guerra Mundial, vários refugiados judeus, amados, eles foram morar em cemitérios. E conta-se a história que algumas crianças até nasceram ali em alguns sepulcros. Algumas mães deram luz em sepulcros. Tamanho medo da perseguição que houve na sua época. E o que isso tem a ver com essa nossa pergunta? Amados, isso tem muito a ver. O que Paulo ele está mostrando é que nós somos identificados com Cristo na sua morte, mas nós já somos identificados com Cristo também na sua ressurreição, na sua glorificação. O que ele está querendo dizer é que nós não podemos continuar lá somente no sepulcro, mas nós já fomos ressuscitados, nós já vivemos em Cristo Jesus, é essa a ideia. Infelizmente, talvez, alguém esteja como Lázaro, mesmo depois que recebeu vida, quando Cristo ali o ressuscitou, e ainda, muitas vezes, está coberto de mortalhas, está vivo, mas ainda está vivendo num ambiente de cemitério, quando deveria exalar vidas às pessoas, levar vidas a pessoas. E por essa
causa é que Paulo afirma que nós, como igreja, já fomos ressuscitados em Cristo e nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos tomar posse disso. A quarta identificação nossa com Cristo Jesus, amados, é que nós estamos escondidos com Cristo. O versículo 3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. E essa expressão aqui, ela é magnífica. E de onde vem essa expressão? Acredito que Paulo, quando ele usa, essa expressão de que nós aqui já que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, provavelmente Paulo está usando isso para combater os hereges da sua época, os gnósticos, que diziam que a vida verdadeira com Cristo era a vida que estava nos livros deles, nos livros esotéricos de ocultismo e coisas assim. E Paulo então vai usar a mesma palavra aqui, oculta, para trabalhar e combater essa heresia dos gnósticos. E essa expressão aqui, oculta, é como se fosse a expressão também apócrifo, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. E Paulo usa a expressão não nesse sentido, mas para mostrar que eu e você agora, nós estamos escondidos, nós estamos ocultos em Cristo Jesus, e é por isso que nós temos a verdadeira sabedoria, temos o verdadeiro conhecimento, e é por isso que nós podemos, amados, compreender a Cristo e viver uma vida de intimidade com Cristo, porque nós já ressuscitamos com Cristo. É isso que Paulo está mostrando aqui. Isso é fantástico. Você já parou para pensar? Você está oculto em Cristo Jesus. É por isso que quando Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, ele estava perseguindo a igreja, indo para Damasco, no caminho de Damasco, para perseguir a igreja, e aí Jesus, então, quando aparece para ele, Jesus pergunta assim, a quem persegues? E ele diz, quem és tu? E quando Jesus, então, conversa com Paulo ali, perguntando a respeito disso, e a quem persegues? Paulo, ele vai então ter uma resposta de Cristo que, ele não estava perseguindo aos cristãos, mas ele estava perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos ocultos nele, nós estamos identificados com ele, e nós precisamos compreender essas coisas, amados. Quando houver perseguição contra você, quando alguém falar mal de você, não está falando mal de você se nós estamos vivendo uma vida correta. Está falando mal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai ter que prestar conta com ele. Não é comigo e com você. O nosso grande problema é que nós queremos resolver as coisas no nosso braço, do nosso jeito, na nossa força. E não é isso que a Bíblia diz. Nós estamos ocultos em Cristo Jesus, escondidos em Cristo Jesus, ressuscitados em Cristo Jesus e vivemos uma vida em Cristo Jesus. E eu quero aqui, amados, pensar com os irmãos sobre uma quinta identificação, que nós estamos glorificados com Cristo. O versículo 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. O que é fantástico aqui é que ele vai falar e vai mostrar que eu e você já fomos glorificados em Cristo Jesus. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos muita dificuldade de entender isso, amados, porque nós só conseguimos compreender as coisas em um passo de cada vez. Mas para Deus é tudo um eterno já. Deus não vê as coisas como eu e você vemos, no sentido assim, a história nos ensina que existe passado, presente e futuro, mas para Deus é tudo um eterno já, para Deus não existe nada disso. Porque na mente de Deus e nos decretos de Deus, eu e você já fomos glorificados em Cristo Jesus. Na mente de Deus já aconteceu isso. Mas eu e você não conseguimos compreender por quê? Porque nós só entendemos um passo de cada vez, e se der um passo mais largo, nós caímos. Mas para Deus já tudo aconteceu. Nós já fomos consumados, e é isso que Paulo está aqui dizendo, em Cristo Jesus. E eu quero ir, amados, para os finalmente aqui. A nossa segunda evidência de uma pessoa convertida, que é aquela ideia da aspiração.
A primeira é a identificação, e nela nós somos totalmente passivos. Totalmente, tá ok? Eu e você não temos participação nela. Ainda que às vezes no nosso orgulho nós gostaríamos de ter. Porque nós falamos assim, foi eu que me converti. Você não se converteu, a conversão foi sua, mas quem fez a obra toda foi o Deus Espírito Santo. Porque eu e você, nessa situação, nós somos passivos. Mas agora, na aspiração, é uma questão, né, prática minha e sua quanto a isso. E aí eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Que eu e você precisamos ter aspiração por Cristo. O versículo 1 e 2 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Ele vai, então, aqui nos mostrar que nós precisamos aspirar pelas coisas dos céus. Nós precisamos ter prazer, amados, em ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter prazer em cantar hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos ter prazer em estar nas reuniões da igreja. Sejam das nossas sociedades internas. Sejam também, amados, nos nossos trabalhos na quarta, na sexta-feira, ou na terça-feira no nosso projeto Jó e Ana. Nós precisamos ter prazer nisso. Precisamos ter prazer em estarmos juntos para orar, para conversar das coisas dos céus. É isso que ele está mostrando. E uma segunda coisa aqui que ele vai nos mostrar que nós devemos aspirar por Cristo é que os convertidos, eles pensam mais nas coisas dos céus do que nas coisas da terra. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E eu gostaria de aplicar isso agora para a minha vida e para a sua vida. Infelizmente, nós temos percebido nos dias de hoje que nas nossas conversas nós falamos mais sobre as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Infelizmente, nos dias de hoje, nós discutimos em casa com a família, muito mais a respeito de projetos terrenos do que projetos celestiais. Infelizmente, nós discutimos muito mais a respeito de como ser próspero nesse mundo do que ser próspero nos céus. E isso, amados, mostra que a nossa aspiração muitas vezes não está nas coisas de Cristo ou nas coisas dos céus, está nas coisas da terra. E nós precisamos ter o cuidado quanto a isso. Eu e você precisamos sair daqui perguntando assim, olha, eu já sou identificado com Cristo, ok. Mas agora eu preciso sair daqui perguntando assim, eu tenho aspirado às coisas dos céus? As coisas dos céus mexem com o meu íntimo, mexem com o meu interior, mexem com o meu coração. Quando eu ouço falar a respeito, né, de Cristo Jesus, de ter uma vida de intimidade com Cristo, de buscar as coisas de Cristo, de obedecer a palavra de Cristo, de desejar as coisas de Cristo mais do que qualquer outra coisa, é isso que move o meu coração? Se você, fazendo essas perguntas, não conseguir responder isso, amado, comece a perguntar lá no fundo se de fato você se identifica com Cristo. Porque essas coisas têm que mexer comigo e com você. Porque essas coisas é que vão fazer a diferença. Não está no corte de cabelo, não está na roupa que você usa, ou da forma que, ou os bens que você tem, mas está sim no fruto do Espírito melhor. Como eu trato as pessoas, como eu falo com as pessoas, como eu me identifico com Cristo na minha forma de me expressar diante das pessoas. Mesmo estando com raiva, eu expresso com doçura as palavras diante das pessoas. Porque às vezes não é isso que nós vemos. Às vezes eu faço valer o meu direito e não tenho cuidado com as palavras. E isso precisa me fazer pensar. Porque o que Paulo, a palavra de Deus está nos ensinando é que essas coisas aqui nos identificam com Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor para que nós pudéssemos cantar Renova-me. Eu gostaria de convidar a igreja, se pudesse colocar em pé.